Lucas capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 15. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim: Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra. A tua palavra que tem o poder, Senhor, de transformar vidas, de mudar situações. A tua palavra é a única coisa que tem poder para nos libertar do pecado. Ó Deus, que esta palavra possa produzir algo especial nas nossas vidas hoje. Que o teu Espírito Santo fale conosco. Que o teu Espírito Santo revele, Senhor, aquilo que nós precisamos compreender, em nome de Jesus. Amém e amém. Diante de um abismo, a única maneira de continuar avançando é dando um passo para trás. E foi exatamente isso que o filho pródigo fez. Quando ele percebeu que havia perdido tudo, quando ele percebeu que as decisões que ele tomou foram equivocadas, quando ele se deu conta de que as suas escolhas tinham sido totalmente erradas, quando ele se viu no fundo do poço, ele falou: é hora de mudar. Caindo em si, é o que a palavra de Deus diz. Ele falou: eu vou voltar, vou falar com meu pai, vou falar que errei, que pequei. Nós estamos diante aqui de um homem que estava caído, prostrado. Nós estamos aqui diante de uma pessoa que estava numa situação difícil, no fundo do poço. Ele caiu, mas também se levantou. O que fez ele cair e como ele se levantou? Eu quero falar um pouco sobre isso aqui hoje. O que faz uma pessoa cair? Qual é a razão pela qual nós caímos? Você pode citar várias, mas a principal, a mais importante, aquilo que leva uma pessoa para baixo, aquilo que destrói uma pessoa, aquilo que tira a honra, a dignidade, o respeito, chama-se orgulho. Se tem algo que derruba
alguém, é o orgulho. E não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que diz. Abra aí a sua Bíblia no livro de Provérbios. Nós vamos ler alguns versículos hoje. Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Toda queda, ela é precedida pelo orgulho, pela soberba, pela arrogância. Toda queda. O diabo, antes de ser diabo, ele era um querubim ungido, um anjo de luz, o principal, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor. Ele era o principal anjo. E sabe o que fez ele cair e se tornar diabo? O orgulho, a arrogância. Um dia ele disse: serei como Deus e me assentarei no seu trono. Se tem algo que Deus, ele despreza, se tem algo que é desprezível para Deus, que ele odeia, é o orgulho e a soberba. E por causa dessa atitude, dessa ganância, dessa soberba que entrou em Satanás, Deus falou: você era o principal anjo, querubim ungido, mas a partir de hoje, você não faz mais parte desse reino. Toda queda é precedida pelo orgulho. Toda queda. E o diabo, então, ele deixa de ser um anjo de luz e passa a ser diabo. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Lá no finalzinho da Bíblia agora. Quem está comigo, diga amém. Tiago 4, versículo 6. Texto conhecido, mas ele nos ensina coisas importantes. Amém? Antes ele dá a maior graça, pelo que diz, escute: Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Sabe o que eu vejo aqui nesse texto? Você pode orar, você pode vir para a igreja, trabalhar na igreja, ler a Bíblia, jejuar, mas se o orgulho, a soberba estiver no seu coração, Deus não vai ouvir as suas orações, porque Deus resiste. É como se Deus estivesse com a mão assim no peito da pessoa, a pessoa querendo andar, a pessoa querendo ir para frente, a pessoa querendo, sabe? E Deus falou: eu resisto a você. Eu resisto. Toda queda é precedida pelo orgulho. Isso é muito sério. Por que que o filho pródigo caiu? Ele chegou para o pai e disse: olha, dá aí o que é meu,
Eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu quero aquilo que é meu. Eu sei. Não preciso de você, não preciso da sua ajuda. O orgulho, ele se manifesta assim. Sabe, quando a gente se acha mais importante, quando a gente se acha melhor, superior, quando a gente olha aos outros de uma forma desprezível, quando a gente acha, que nós somos o cara. Nós somos o cara. Quando nós pensamos assim, Deus resiste às nossas orações. Deus resiste ao nosso clamor. Deus resiste à nossa busca. Porque se tem algo que é desprezível para Deus, é o orgulho e a soberba. E o filho pródigo caiu por causa disso. Ele chegou no fundo do poço. Perdeu tudo. Ficou numa situação lamentável. Chegou numa situação de miséria total. Mas glória a Deus, que ele caiu em si. Glória a Deus, que ele acordou. Cair, todos nós vamos cair um dia, por alguma coisa. Por alguma situação, por alguma questão, um dia nós vamos cair. Que Deus me guarde, que Deus guarde você, que Deus guarde sua casa, que Deus guarde sua família. Mas um dia, cair faz parte da vida. Agora, muitos caem e continuam prostrados. Tem gente que cai e fica prostrada a vida inteira. Mas tem gente que cai e se levanta. O que faz alguém cair, nós já sabemos. Mas o que faz uma pessoa se levantar? Por que que o filho pródigo, quando ele estava lá no fundo do poço, ele se levantou, ele conseguiu? Sabe como que a gente se levanta? Cair a gente já sabe. A gente se levanta sendo humilde. O orgulho abate, derruba. A humildade nos levanta, nos aproxima de Deus, nos dá honra, nos exalta. Quando ele disse, eu tenho que voltar, pastor. Pequei contra o meu pai, fiz besteira, tomei todas as decisões erradas na vida. Uma atitude de humildade. Se Deus, ele despreza o orgulho, ele ama aqueles que são humildes. O texto de Tiago que nós lemos, fala que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. O favor de Deus é para os humildes. A graça de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus é para os humildes. E ele teve essa atitude. E falar em humildade não tem como deixar de falar do nosso querido mestre, Jesus. Que exemplo de humildade. Jesus deixou toda a sua glória, deixou todo o seu poder, se fez maldito no madeiro, entregou a sua vida, foi humilhado, foi cuspido, maltratado. Jesus, quando estava na cruz, ali nos seus últimos momentos, quando ele estava ali, já prestes para morrer, sangrando, uma dor insuportável,
Ele falou, dá um pouco de água para mim. Um pouquinho de água. As pessoas pegaram a esponja e deram vinagre para ele. E nessa situação ele falou, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. O orgulho tem derrubado muita gente, irmãos. A soberba tem derrubado muita gente. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com este homem. Um dia os discípulos falaram, Jesus, deixa eu sentar do seu lado quando você estiver lá na glória. Eu quero sentar à tua direita. E o meu irmão, deixa o meu irmão sentar à tua esquerda também. Deixa a gente sentar lá, a gente quer ser visto, a gente quer estar lá no topo. Os discípulos, hein? Os discípulos. Jesus olhou para eles e falou, puxa vida, vocês ainda não entenderam o que é o reino de Deus. Vocês ainda não compreenderam o que é o reino de Deus. Reino de Deus não é título, reino de Deus não é posição, reino de Deus não é, sabe o quanto a gente tem no banco, reino de Deus não é cargo, reino de Deus não é nada disso. Vocês estão preocupados quem vai sentar à minha direita, quem vai sentar à minha esquerda. Ele falou assim, olha, vocês não me chamam de mestre? Ele falou, sim, nós chamamos, então. Vocês falam que eu sou mestre, que eu sou o rei. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. E vocês estão preocupados quem vai sentar do meu lado. Jesus estava participando ali com os discípulos num momento muito especial. Um pouco antes dele ser entregue, um pouco antes dele morrer. Estavam todos ali reunidos. Jesus, o Rei da Glória, o Senhor, ele pega uma bacia, ele pega uma toalha, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Ele lavou os pés de todos. De todos. Inclusive de Judas. Inclusive de Judas. Quando ele terminou, ele falou, vocês entenderam o que é que eu fiz? Vocês entenderam por que eu fiz isso aqui com vocês? Ele falou, então, isso é o reino de Deus. O reino de Deus é quando a gente serve um ao outro. Reino de Deus é quando a gente estende a mão, é quando a gente ama, é quando a gente, sabe, faz o bem, é quando a gente se desprende do nosso eu, se desprende da nossa arrogância, da nossa posição. É quando a gente se desprende de tudo isso. E poucos minutos depois desse ato, Judas sai e vai trair Jesus. Escute. Judas traiu Jesus com os pés limpos. Judas traiu Jesus com os pés limpos. A humildade, ela não se manifesta por aquilo que a gente faz pelos nossos amigos.
A humildade, ela se manifesta pelo aquilo que a gente faz com aqueles que nos traem, com aqueles que nos perseguem, com aqueles que querem o nosso mal, com aqueles que falam mal da gente. Jesus lavou os pés de Judas tranquilamente, sabendo aquilo que ele iria fazer. Mas ele podia falar, eu não vou lavar seu pé coisa nenhuma não, seu maldito infeliz. Não é? Se fosse a gente no lugar dele, a gente ia cortar o pé dele. Não é? Cortar a cabeça dele. Infeliz. Jesus, ele lavou os pés daquele que o ia trair e lavou os pés daquele que ele amava muito, João. Jesus, a humildade, ela se manifesta quando a gente olha todo mundo da mesma forma. A humildade, ela se manifesta quando a gente não tem preferência. Porque se eu for bom somente para os meus amigos, para aquelas pessoas que gostam de mim, para aquelas pessoas que são agradáveis, que virtude tem nisso? Que bondade tem nisso? O reino de Deus se manifesta em nós, quando a gente estende a mão para aquele que fala mal, para aquele que nos traiu, para aquele que às vezes nos persegue. Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou o quê? E humilde de coração. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Eu vejo algumas pessoas falando assim, pastor, eu sou desse jeito assim, eu sou durão, eu sou desse jeito, não levo desaforo para casa, eu falo mesmo, que a vida me fez assim, aprendi com a vida. Não, a vida me moldou dessa forma. Será que não está na hora de Jesus nos moldar um pouco também? Será que a gente só vai aprender com a vida? Será que a gente não pode aprender um pouco com Jesus? Será que não é mais fácil a gente aprender com Jesus primeiro? Mas o orgulho impede. A soberba não deixa. Sabe por que a gente não pega o telefone, não liga para aquela pessoa que magoou a gente, que a gente está triste, para falar, me perdoa. Sabe por quê? Não, eu não ligo porque quem errou foi ele, quem errou foi... Não, a gente não faz isso porque a gente é orgulhoso. Essa é a verdade. A gente não pede perdão é porque a gente é orgulhoso, essa é a verdade. Vamos parar de dar desculpinha afiada. A gente quer justificar tudo. E Jesus lá na cruz estava demonstrando a humildade. Eu pensando, por que Jesus, com toda a sua glória, com toda a sua autoridade, com toda a sua majestade, com todo o seu poder, por que Jesus fez aquilo com Judas? Além de lavar os pés quando ele veio, no momento da traição, ele dá um beijo em Jesus. Às vezes a gente fica triste, sai da igreja, porque de repente alguém não olhou na nossa cara, que a gente ficou chateado com alguma coisa. Aí Judas o beija e ele fala, amigo, por que vieste? Como é que Jesus fazia um negócio desse? Sabe por quê? Porque a grandeza sempre serve. A grandeza sempre vai se manifestar dessa forma.
Nunca ninguém tão grande se fez tão pequeno para que alguém tão pequeno pudesse se tornar grande. Jesus. E ele falou, o meu reino é assim, ó. Vocês querem participar do meu reino? Então a gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa tirar toda a arrogância da nossa vida. A gente precisa entender que o irmão que nos magoou, a pessoa, ela falha, mas eu falho também. Eu também erro. Eu também piso na bola. Eu também cometo erros. Mas é difícil às vezes, não é? É ou não é? É difícil. É difícil. A primeira família da terra, Deus colocou, tem gente que tem dúvida, né? Será que a minha esposa, será que eu escolhi certo mesmo? Né? O meu marido, tem hora que fala que foi o diabo que colocou esse homem na minha vida aqui. Né? Não pode ter sido Deus. Será que foi Deus que escolheu mesmo? Mas ali na primeira família da terra não tinha dúvida. Ali foi Deus mesmo. Ali não tinha sogra, não tinha vizinho, não tinha nada para atrapalhar. Não é? Foi Deus que escolheu. Aí, por causa do orgulho, da soberba, Deus falou, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês são livres. Só faz um favor, não chega perto daquela árvore. Não toca aquela árvore. Não coma daquele fruto. Aí eles chegam lá perto e a serpente fala, não, pode comer. Está tranquilo. Aí ela falou, não. Deus falou que se a gente comer, a gente vai morrer. Aí sabe o que? A serpente falou, não, não vai morrer não. Se vocês comerem, os seus olhos serão abertos. E vocês serão como Deus. Ali era o próprio diabo. A mesma coisa que fez ele cair. Ele falou, eu serei semelhante a Deus. Ele falou para o homem ali, você vai ser igual a Deus. E o homem caiu, por causa da soberba. Aí Deus chega e fala, cadê vocês? Faltou humildade ali para eles. Porque quando a gente tem humildade, a gente chega diante da pessoa que nós erramos e fala, olha, estou aqui, errei, me perdoe. O Senhor falou para não comer, mas eu comi. Mas o orgulho faz a gente se esconder. O orgulho faz a gente fugir. A soberba faz a gente, sabe? E foi o que eles fizeram. O coração deles já estava tão cheios do orgulho, que aí Deus chega depois e falou, por que vocês se esconderam? É, porque a gente estava nu. Eles estiveram nu o tempo inteiro. Aí, Deus fala assim, Adão, por que você comeu? Ele teve mais uma chance de ser humilde e falar, Senhor, eu comi porque eu sou um cabeçudo. Eu comi porque eu vacilei. Mas não, o que ele fez? A mulher que tu me deste. Né? O orgulhoso nunca assume a sua culpa. Se tem uma coisa difícil, é um orgulhoso pedir perdão, se arrepender dos pecados. Ele morre prostrado, mas não se arrepende. Aí, Deus falou, Eva, e você, Eva? A serpente.
E a primeira família da terra caiu por causa do orgulho e da arrogância. Tem muita gente que está caindo também. E toda queda é precedida pelo? Mas quer ver a humildade? Abra aí, Provérbios. Provérbios 29. Versículo 23. Olha que coisa fantástica aqui. Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas humilde de espírito obterá honra. O orgulho nos derruba, a humildade nos levanta. A soberba faz com que a gente caia, a humildade faz com que a gente seja honrado por Deus. Muitos caem, o que é normal. Mas sabe o que eu tenho aprendido? A pessoa pode cair, pode ter feito a pior coisa do mundo. Pode ter cometido o pior erro do mundo. Não tem problema, irmãos. Não tem problema. A Bíblia diz, é bom que não erre, é bom que não peque. Mas pecou, errou, não importa o que você fez. Errou. Ok. Se você for humilde e reconhecer o seu erro, eu vou te levantar, eu vou te honrar, eu vou te exaltar, é o que a palavra de Deus está dizendo. Então muitos caem, mas somente os orgulhosos ficam prostrados. Porque quem é humilde, Deus vai levantar. Deus vai tirar do fundo do poço se for necessário. Deus vai exaltar, Deus vai prosperar. Olha, você quer ver? Abra aí, Provérbios 22, 4. Já vou terminar. Provérbios 22. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade, ou seja, a recompensa da humildade e do temor ao Senhor, escute, são riquezas, honra e vida. E tem gente que acha que ser humilde vai perder. A recompensa da humildade é riqueza, honra e vida. Aleluia. 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 A escolha é nossa. A escolha é nossa. Ninguém conhece o meu coração. Ninguém. Ninguém conhece o seu coração. Ninguém sabe o que você está pensando agora. Ninguém sabe. Ninguém sabe das nossas intenções. Mas há um Deus que sabe e sonda todas as coisas. Ele sabe das nossas intenções. Ele sabe o nosso coração. Ele sabe se o que a gente fala é verdadeiro ou não. Ele sabe todas as coisas. E quando Deus, irmãos, Ele olha para nós, escute, Ele não quer ver perfeição. Não é isso que Deus quer. Mas sabe o que Ele quer? É encontrar em nós um coração humilde. Porque Ele ama a humildade. A Bíblia diz, bem-aventurados humildes, porque eles verão a Deus. Eles herdarão o reino de Deus. Agora,
Os orgulhosos e soberbos não têm parte no reino. Não tem parte no reino. Não tem acordo. Não tem acordo. Não tem jeito. Não tem como dar um jeitinho. Não tem. Não tem jeito. A melhor forma de agradarmos a Deus, de receber as bênçãos de Deus, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, sabe qual é? É sendo humilde, como Jesus foi. Como Jesus foi. Largou a sua glória, o seu esplendor, para nos servir. E ele não parou de servir. Quando nós formos arrebatados e estivermos lá no céu, na grande bodas do Cordeiro, sabe quem vai nos servir? Não é Paulo, não é Pedro, não é João, não é o maior homem que pode ter pisado nessa terra, não foi a pessoa que falou de Jesus para você, não foi quem te batizou, sabe quem é que vai nos servir? Jesus. Jesus. Ele vai nos servir, porque a humildade faz isso. A humildade faz a gente sempre olhar o outro, não com desprezo, não com arrogância, mas a gente olha o outro de uma maneira diferente. Sabe, vou encerrar. Quando a Bíblia diz assim, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo, eu demorei muito tempo para entender esse versículo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu pensava, mas como que eu vou amar, meu Deus? Se passa alguém lá na rua agora que eu nunca vi, como é que eu vou amar essa pessoa? Como é que eu vou amar alguém que de repente me prejudicou, que fez mal? Sabe o que esse texto está dizendo? Escute. Isso vai abençoar você. Esse texto não fala de sentimento. Não é sentimento. Sentimento de amor você tem pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho. Aí você tem sentimento de amor por eles. Mas o que a Bíblia está falando aqui não é sentimento, ela está falando de comportamento. Eu tenho que ter um comportamento de amor pelo meu próximo. Sabe? Você vê a pessoa, você nunca viu. Você não sabe se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim. Mas quando a gente é humilde, quando a gente entende o que é o amor, eu não quero saber se ela merece, se não merece. Quem sou eu? Quem sou eu para decidir quem merece, quem não merece, quem vai ser abençoado, quem não vai ser abençoado? Você já pensou se Jesus fizesse essa seleção? Todos nós estávamos perdidos. O amor de Deus é para o mundo todo. O amor de Deus é para todos. É para todos. E a humildade, ela não nos faz melhor do que ninguém, mas com certeza ela nos faz diferentes de muitos. Diante de um abismo, a única forma de avançar é dando um passo para trás. Você está disposto a recuar se for preciso? Você está disposto a dar esse passo para trás? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que ela está no fundo do poço e continua cavando. Tem gente que o orgulho é tão grande que ela está no fundo do poço e continua cavando. Não sai nunca. A vida não muda, a vida não melhora, nada acontece. Pode ter certeza que tem orgulho e tem soberba. Pode ter certeza, porque humilde
está na palavra que nós lemos, Deus vai honrar e Deus vai levantar. Pode ter caído, pode ter acontecido o que for, mas Deus vai honrar. Pessoa que passa a vida inteira se vitimizando, que passa a vida inteira, não é? Falando que a culpa é de A, de B, de não sei o quê, que as coisas não mudam por causa disso, daquilo. Irmão, conversa fiada. Conversa fiada. Tem muito orgulho e soberba lá dentro. Eu gostei desse último louvor. Eu nem sabia que eles iam cantar esse louvor, né? Que disse: eu me humilhar diante do teu altar. Se tem algo maravilhoso é quando a gente se humilha diante da presença do Altíssimo. Porque é Ele que vai nos exaltar. É Ele que vai nos honrar. Mas enquanto o orgulho estiver aqui dentro, meu irmão, Deus resiste ao soberbo. Pode fazer o que for, Deus resiste. A vida não vai para frente, as coisas não vão mudar, nada vai acontecer. Mas quando Deus olha e Ele vê um coração humilde, eu creio que Ele abre um sorriso. Ele fala: puxa, aquele ali entendeu. Aquele ali entendeu o que é o reino. E nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. O arrebatamento nunca esteve tão perto como está agora. Os sinais nunca estiveram tão fortes como estão agora. E meu irmão, é tempo da gente se limpar. Limpar o nosso interior. Limpar o nosso coração. Restaurar a nossa intimidade com Deus. Pedir perdão. Renunciar aos nossos pecados. Porque a qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento a trombeta vai soar.